Olá, este é o Vídeo 3 e hoje eu irei falar mais detalhadamente sobre alguns dos principais personagens envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Bom, esse aqui é o mapa da Europa. Nós podemos observar Portugal, Espanha, França, Alemanha e Áustria. Justamente aqui nessa região fronteiriça entre Alemanha e Áustria, nós temos a cidade de Braunau am Inn, que fica na fronteira entre a Alemanha e a Áustria. Então, a cidadezinha, nós temos aqui a Alemanha, onde nós temos Simbach am Inn, na Alemanha, e Braunau am Inn, na Áustria. Em uma das ruas centrais de Braunau am Inn, existe essa casa. E nós temos aqui no último andar, nessa janela, isso aqui era o apartamento, né? A casa onde nasceu em 20 de abril de 1889 Adolf Hitler. Adolf Hitler, ele era filho de Alois Hitler e Clara Pauls. Clara Pauls, a mãe de Hitler, foi o segundo casamento de Alois Hitler. Alois Hitler casou-se inicialmente com Fanny e teve uma filha chamada Angela. Essa Angela teve uma filha chamada Geli Haubal, que foi o grande amor da vida de Hitler. No segundo casamento de Alois Hitler com Clara Pauls, eles tiveram dois filhos, Paula e Adolf Hitler. Adolf Hitler viveu de 20 de abril de 1889, quando ele nasceu em Braunau am Inn, até o dia 30 de abril de 1945, quando ele se suicidou dentro de um bunker em Berlim. Aqui retornamos novamente ao mapa da Europa: Portugal, Espanha, França, Alemanha, Áustria e a Itália. Então, aqui no interior da Itália, nós temos uma cidadezinha chamada Predápio. E foi em 29 de julho de 1883, nessa cidadezinha, que nasceu Benito Amilcare Andrea Mussolini. Podemos ver aí uma foto, uma imagem de Benito Mussolini. Benito Amilcare Andrea Mussolini nasceu em 29 de julho de 1883, em Predápio, na Itália, como eu já falei, e foi morto em 28 de abril de 1945 na fronteira da Suíça com a Itália. Mussolini, ele era filho de Alessandro, que era um ferreiro, e Rosa, sua mãe, que era uma professora primária. E ele tinha dois irmãos, Arnaldo e Edvige. Benito Mussolini, ele casou com Raquel, e teve 4 filhos, Bruno, Edaciano, Romano e Vitória. Edaciano foi que casou com o Conde Cianor, né? que era seu genro. Mussolini, além de extremamente prepotente, ele era muito mulherengo. E a gente pode citar o nome de alguma das várias de suas amantes: Angelina Balambanov, Leda Raffanelli, Margherita Sarfatti, Ida Dalser, Angela Curti, com a qual teve uma filha, Helena Curti, e a mais conhecida de todas, que é a Claretta Petacci, ou Clara Petacci, com a qual ele foi assassinado já perto do fim da Segunda Guerra. Ele era professor e jornalista e acabou como dono do jornal Popolo de Itália, O Povo da Itália. Ele inicialmente começou como um ídolo
de Hitler. Hitler foi muito à Itália no começo, ver o que Mussolini fez para tomar o poder. E depois ele acabou virando um vassalo de Hitler. E a relação dos dois, ao longo de todo o tempo, foi recheada de mentiras, traições e o negócio degringolou. Embora durante toda a vida de Hitler, Hitler sempre procurou dar um apoio ao que ele chamava de amigo, né? Se isso podia ser um amigo. E no final de vida perto do final de vida de Mussolini, ele foi traído pelo próprio genro, o Conde Sihanouk, que era casado com sua filha Eda. E ele mandou matar a tiros o próprio Sihanouk. Winston Leonard Spencer Churchill nasceu em 30 de novembro de 1874, no Reino Unido, e morreu em 24 de janeiro de 1965, também no Reino Unido. Ele foi casado com Clementine Churchill. Ele era um alcoólatra inveterado, extremamente mal-humorado. Agora, ele tinha um domínio da palavra espetacular. Ele proferia discursos que eram capazes de levantar a moral de qualquer povo, de qualquer nação, mesmo sobre as maiores derrotas. E ele foi o grande responsável pela derrota dos ingleses no Estreito de Dardanelos durante a Primeira Guerra Mundial e ascendeu a líder inglês na Segunda Guerra após a saída de Neville Chamberlain. Esse aí é o famoso Stalin, Iosif Dugashvili, mais conhecido como Stalin. Stalin também era conhecido no início, né, antes de virar líder do Partido Comunista, como Koba. Koba significa Vingador da Justiça. Stalin nasceu em 18 de dezembro de 1878 e faleceu em 5 de março de 1953. Ele não era russo, ele nasceu na Geórgia, na cidadezinha de Gori. E ele foi o terceiro filho de um casal que perdeu os dois primeiros filhos, os dois primeiros irmãos deles morreram, né? A mãe dele era uma costureira, Ketivan Geladze, desculpe-me se eu estiver pronunciando errado, porque eu não falo russo. E o pai era um sapateiro, Bezarion Dugashvili, que era conhecido como Bessó. Stalin ele foi casado 2 vezes. Inicialmente ele se casou com Ekaterina Svanidze e depois ele se casou com Nadzeda Aliliueva. Ele teve 3 filhos, Yakov Dugashvili, Vasily Dugashvili e a grande paixão da vida dele, que era a filha Svetlana. Aí podemos ver uma foto de Stalin com a sua filha Svetlana, que na realidade, me perdoe novamente a pronúncia, se chamava Svetlana Iosifovna Aliliueva. Ela era conhecida também pelo pseudônimo de Lana Peters e ela foi uma escritora russo-georgiano, estadunidense, britânico. Era meio complicado. Não só a filha, mas também o pai. Aqui podemos ver Himmler, né? Heinrich Luitpold Himmler, o líder da SS, que nasceu em 7 de outubro de 1900 e se suicidou com cianeto em 1945. Em 1928, ele se casou com a enfermeira Margaret Boden, 7 anos mais velha que ele, e teve uma filha que era a grande paixão de Himmler, né? A filha dele se chamava Gudrun Burwitz. E olha que interessante, ela morreu em 24 de maio de 2018. Aí temos uma fotografia de Himmler com a filha dele, né? Gudrun Burwitz. Himmler, ele também tinha um amante, não é? Hedwig Potthast, que era secretária dele em 1938, era amante, e com ele
a secretária teve 2 filhos, Nanette Dorothea e Helg. Helg nasceu em 15 de fevereiro de 1942 e a Dorothea nasceu em 20 de julho de 1944. Esses foram apenas uns personagens escolhidos para essa primeira apresentação de alguns detalhes familiares mais particulares de cada um deles. Em vídeos a seguir serão selecionados outros e passarei mais algumas informações sobre esses personagens.